TV Digital, muito mais emoção. Olá para você que está nos acompanhando agora aqui na TV Digital, o quadro Saúde no Consultório está no ar a partir deste momento aqui na avenida, direto da Avenida Frei Caneca. Estamos aqui no consultório do Dr. Milton Garcia, ele é neuropediatra e vai falar conosco sobre algumas dificuldades do dia a dia que as crianças, onde ele atende, né? Ele é especialista nessa questão das crianças para atendimento, acompanhamento com a questão infantil, e daqui a pouco você vai saber, vai tirar as dúvidas que todos nós temos no dia a dia com relação a doenças como TDAH, como TOD e também outras dificuldades que são apresentadas como autismo para as crianças. Antes de a gente conversar com o nosso convidado, o Dr. Milton Garcia, vamos apresentar aqui na tela da TV Digital uma arte que preparamos mostrando justamente alguns dos sintomas, né, alguns desses distúrbios que acarretam e que o Dr. Milton Garcia é especializado para o tratamento com relação às crianças. Vamos lá. O profissional de saúde que atua como neuropediatra é especialista em trabalhar com crianças que apresentam distúrbios comuns, como o TOD, autismo e o TDAH. No caso do transtorno opositor desafiador, a irritabilidade, desobediência, agitação, culpabilizar os outros e a raiva constante são alguns sintomas. Já para quem sofre do transtorno do espectro autista, pouco contato visual, dificuldade para expressar ideias e sentimentos e o aborrecimento com mudanças na rotina são algumas das situações vivenciadas no dia a dia. E no caso do paciente com TDAH, desatenção, hiperatividade e a impulsividade são as características que dão o diagnóstico ao acometido. No caso da desatenção, ela pode ser percebida na dificuldade em se concentrar. A hiperatividade aparece de várias maneiras, entre elas a inquietação. Já para o paciente que apresenta impulsividade, pode ser percebida pela precipitação. Agora a gente volta aqui no consultório do Dr. Milton Garcia. Queria agradecer aí por você ter aceitado o nosso convite, doutor. E ele que trabalha aqui diariamente, né? A gente estava conversando em off aqui, perguntei quanto tempo fazia que ele já estava aqui trabalhando nessa área. Primeiramente, doutor Milton, agradeço por você ter aceitado o convite. E acho que é um desafio sempre estar atendendo as crianças, né? A gente sabe que existem algumas dificuldades que são apresentadas dia a dia e que é importante que um profissional esteja acompanhando cada um deles. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao pessoal a oportunidade, né, de poder estar colaborando com informação para a sociedade de uma forma geral, né? A gente trabalha todos os dias há mais de 15 anos já só com criança, né? A gente não atende paciente adulto, só até os 20 anos que a gente pega a parte de ebiatria, né, que é a adolescência, que aí se concentraria até os 21 anos, né? E a gente vê bastante transtorno, né? Não só de comportamento, como de atenção, transtorno de aprendizado, epilepsias, enxaqueca, dores de cabeça de outra origem, né? Tem várias coisas que a gente trata, assim, faz diagnóstico de tumores, dependendo de cada quadro, né? Das queixas. Hoje, basicamente, a gente tem uma frequência muito alta, muito elevada de crianças com distúrbios de comportamento, né, e distúrbios de aprendizado. E esses distúrbios eles estão cada vez mais frequentes, né, na sociedade. Isso é uma consequência do estilo de vida da gente hoje e das próprias mudanças que houve decorrente da pandemia, né, do uso de mídias, né, do aumento da tecnologia na vida da gente, do ser humano de uma forma geral. E essas consequências já são visíveis hoje. A gente tem uma frequência absurda de crianças com ansiedade, com depressão. E vai desenvolvendo já desde cedo, quando começa a ter um uso exagerado desse tipo de plataformas, né, doutor? Seja no celular, seja às vezes, porque as redes sociais a gente sabe que elas deveriam ser usadas, né, a princípio para as crianças na lúdica, mas infelizmente se não tiver o controle, a gente sabe que isso pode gerar um problema no futuro.
Exatamente, né? Tem o uso recreativo, né, do celular, o uso para próprio aprendizado, né, para pesquisa e tal, mas tudo tem o seu limite, né? A gente tá vivendo um excesso de mídias e isso interfere na parte social do ser humano. Eu costumo brincar que a gente está regredindo em termos social, né, evoluindo socialmente, né, as pessoas estão se afastando cada vez mais socialmente, né, a ponto de ter namoro por internet, né, então são coisas que a gente não acreditava algum tempo atrás que pudesse acontecer e hoje você vê que a parte social do homem está evoluindo, né, isso decorrente da tecnologia. Então a gente cada vez mais atende esse tipo de patologia, de doença nas crianças, né? Não só isso, como às vezes separações, né, de casais que terminam repercutindo na parte emocional das crianças. Então, a grande maioria desses distúrbios de comportamento são genéticos, né, mas devido às situações de hoje em dia, elas estão cada vez acontecendo mais cedo, porque a criança está se expondo a fatores desencadeantes com mais brevidade na vida. Então, você está vendo crianças com ansiedade, com depressão, com 2, 3 anos de idade, né, coisa que não acontecia há algum tempo atrás, porque o estilo de vida mudou muito, né? As coisas que a gente vive hoje em dia terminaram repercutindo nas crianças, né? Acho que foram talvez os mais prejudicados por conta dessas mudanças. A gente poderia dizer até, né, que o que sim, você falou a questão do estilo de vida é interessante porque a gente sabe que, por exemplo, meus pais, meus avós não tinham esse uso de celular, né, era mais olho no olho, as conversas. Hoje em dia a gente percebe quando a gente está na casa de amigos, a gente vê na hora de um almoço, todos eles estão no celular e não estão conversando um com o outro, e isso pode atrapalhar bastante, né, e isso pode ser uma das causas para gerar essas dificuldades no dia a dia das crianças. Você tocou num ponto importante, o olho no olho, né? Então a gente hoje pega muitos quadros que se assemelham com o autismo, por exemplo, essa questão do olhar, do contato visual no autismo é muito baixo, né? Então às vezes a gente confunde crianças que têm um baixo contato visual com crianças autistas, mas às vezes são crianças que foram tão expostas a mídias que elas não têm o olho no olho, né? A gente não nasce com essa habilidade de no olhar a gente descobrir o que o outro está pensando da gente ou o que o outro quer da gente, né? Porque a gente tem a comunicação visual, a comunicação gestual, né? Dá um tchau, né? E a comunicação por palavras. Então essa comunicação do olho no olho está prejudicada no autismo e está prejudicada também em crianças que tiveram muita exposição à mídia. Então há uma confusão do aumento de autismo com o aumento da mídia. Não tem como provar que tem ou não tenha correlação, mas que de fato aumenta os atrasos de comunicação e os atrasos sociais, isso aí é inquestionável. Bastante, né? Então, assim, para a gente já indo para as questões mais... Ele falou dos distúrbios no começo. Eu separei aqui, nós separamos 3, né, bem conhecidos na fase da infância. A gente vai começar com o TOD, né, algo que a gente ainda, por incrível que a gente aqui na TV Digital, a gente não conversou ainda, já falamos com alguns psicólogos, alguns transtornos como TOC. Eu tenho TOC, pessoal, não tenho nenhum problema em falar aqui, tenho TOC, tenho TDAH, a gente vai conversar daqui a pouco sobre o TDAH. Mas o TOD é algo que eu pouco tenho visto as pessoas falarem muito assim, questão de trabalho, se mostrar. Como é que funciona essa questão no seu desempenho atuando para as crianças que têm essa dificuldade? É fundamental falar do TOD, porque assim, se abordou muito o autismo, se abordou muito o TDAH no passado, na própria televisão mesmo, e isso difundiu o diagnóstico, difundiu o conhecimento sobre TDAH e sobre autismo, mas se deixou o TOD do lado, que inclusive é muito mais frequente e é muito mais comum na infância o TOD do que o autismo e do que o TDAH. Então é um transtorno que literalmente é um transtorno, né? Ele altera toda a vida da criança, e não altera só a vida da criança, mas altera a vida da família, altera a vida da escola, né? É um distúrbio muito sério que está realmente cada vez mais frequente, né? E a gente precisa tratar, e mais do que isso a gente precisa reconhecer e mais ainda aceitar que existe e que o filho da gente pode ter o TOD, né? Então o TOD é um transtorno que leva, pelo próprio nome, é um transtorno opositor desafiador, né?
ele leva a comportamentos de se opor sempre a tudo e desafiar. Ele não respeita a autoridade de ninguém, ele não respeita pai, mãe, professor, ele não aceita que ninguém comande ele. Então só o que ele quer é que tem que ser feito. Então, quando não faz o que ele quer, quando ele apresenta alguma frustração, uma contrariedade, ele se descontrola completamente, ou chega a ficar agressivo, ou mesmo não ficando agressivo, se joga no chão, bate cabeça, se morde, arranca cabelo. Dá para perceber, doutor, que a agitação, digamos uma hiperatividade, uma forma de hiperatividade acontece nessa doença. Sim, isso é muito importante também. Isso porque as pessoas confundem a agitação confundem a hiperatividade com TDAH. Né? Hiperatividade é um sintoma, é a agitação, a inquietude, a dificuldade de ficar parado. Né? O TDAH é um transtorno específico, né? Ele leva a desatenção, leva a dificuldades sociais, né? A impulsividade, a não pensar quando a gente vai tomar uma decisão, simplesmente faz e não pensa as consequências. Então é um outro transtorno, né? Então existe muito essa confusão do ele é hiperativo, mas na verdade ele é agitado. Ele pode ter TOD, pode ter transtorno de humor bipolar, pode ter até hipertiroidismo, provoca agitação. Então não dá para confundir, né? Às vezes as pessoas, isso é cada vez mais comum, as pessoas vão pesquisar no Google e acham que porque tem aquilo, ele leu aquilo, é aquilo. Medicina não é fácil, medicina não é tão simples. Medicina é complexo demais. Se não fosse assim, a gente não precisava estudar tanto, 10, 15, 20 anos para a gente conseguir estar aqui, né? Então não é tão simples como ouvir a vizinha falar, ou ver no Google e dar o diagnóstico, né? É muito complicado. Principalmente autismo. Autismo é muito confuso, é um diagnóstico muito sério, é um diagnóstico muito grave, muda toda a vida da família, né? Então é uma responsabilidade muito grande para a gente estabelecer um diagnóstico de autismo, né? Não dá para ser feito de qualquer forma, né? Vi uma vez, ele tem as características, ele tem autismo, né? Isso tem consequências. Já vi casal se separar por conta disso, já vi. Recentemente uma mãe me falou de Caruaru, de um grupo de Caruaru de mães com autismo, que uma se suicidou e antes de se suicidar ela matou o filho por conta de um diagnóstico de autismo. Então assim, dar um diagnóstico de autismo errado pode gerar um problema muito sério para a família, né? Não só para a família, para a própria criança, porque se ela não for autista, ela vai ficar taxada de autista para o resto da vida, né? Então, um rótulo que nem sempre, né, é necessário. Então, tem que ter cuidado com o diagnóstico, né? Isso é muito importante. Então, assim, pra gente indo já pra reta final aqui da nossa entrevista, a gente começou sobre o TOD, já começou explanando sobre o autismo. O autismo, que a gente mencionou os três, TOD, o autismo e o TDAH, cada um tem uma sua diferença, né, de uma para outra. O autismo também é um outro desafio, né, doutor, porque a gente costuma dizer que, eu não queria usar essa palavra assim, que a criança ela vive em outro mundo, mas a gente sabe que o pensamento da criança é outro, de que quem tem TOD pensa de um jeito, quem tem autismo pensa de outro. Exatamente, é exatamente isso. Veja, a diferença básica principal do autismo é a incapacidade ou a dificuldade de entender a comunicação com o outro, assim, a interação. Ele entender que o outro pode se comunicar algo a você e de que você pode comunicar algo ao outro, né? É uma interação entre um indivíduo e o outro, né? Isso também não é exclusivo do autismo, tá? Pode acontecer em outros distúrbios de desenvolvimento, mas o que caracteriza basicamente o autismo é isso, fora as outras situações do contexto, né? Essa dificuldade de linguagem, as estereotipias, né? Que são com movimentos repetitivos, como o flapping, que é muito comum, balançar as mãos o tempo todo, né? Sem um motivo específico, girar demais, ou ter fixações. Mas eu costumo dizer que essas outras características que fazem parte do espectro do autismo, elas também acontecem, por exemplo, na ansiedade. Eu tenho muitos pacientes que têm ansiedade e têm flapping, né? E não necessariamente são autistas. Então há uma confusão diagnóstica. Porque o meu filho tem flapping, ou porque o meu filho tem
seletividade alimentar, ele tem autismo. Não é bem assim. O diagnóstico é complexo, depende muito de a gente começar a estimular o paciente, ver como é que o paciente vai responder ao estímulo, né, com a fonoaudióloga, com a terapeuta ocupacional, né, com a psicóloga. Isso é primordial. A forma como ele vai responder, se ele vai responder bem, se ele vai começar a falar, se ele vai começar a interagir melhor quando começar o estímulo, né? E às vezes eu recomendo muito assim, começar a escola mais cedo. Por que a gente recomenda? Se você for ver, na época da gente, a gente ia para a escola com 6 anos, com 4 anos. Hoje a gente recomenda os meninos ir com 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque hoje as crianças vivem num apartamento, isoladas, dentro de casa, assistindo TV. Cada vez, social, né, cada vez as crianças têm menos contato social. Então, quanto mais contato social a criança tiver, mais ela vai aprender o que é socializar. Vai desenvolver. Exatamente. Se você pegar uma criança e jogar ela no mato, ela se criar, né, sem contato social, a história do Tarzan. A história do Tarzan faz todo sentido. Ele não conseguia se comunicar com os humanos, ele se comunicava com os macacos. Porque ele aprendeu aquilo, a forma de se comunicar socialmente era o ambiente dele, né, do ambiente dele. Agora ele tinha uma inteligência superior dos macacos. Então, o que acontece mais ou menos com o autismo, mais ou menos isso. Com o autismo ele não consegue socializar. E com os distúrbios de desenvolvimento social, é uma incapacidade pela falta de experiência de viver o social, entendeu? A diferença básica é isso. E para a gente indo já encerrar a nossa entrevista, o TDAH, que já tinha feito com o quadro de saúde no consultório anteriormente com uma profissional psicóloga, mas como fica o neuropediatra para atuar? Porque eu acho que uma psicóloga age de um jeito, e o neuropediatra para trabalhar com uma criança, uma pessoa que tem TDAH, no seu caso como é neuropediatra, existe uma diferença do trabalho de uma neuropediatra com alguém com TDAH de uma psicóloga. Realmente, os dois são muito importantes, todos os dois são fundamentais, né? Eu costumo dizer que o tratamento do TDAH é um tripé, né? O tripé é a psicóloga ou uma psicopedagoga, ou ambas, atividade física, que é fundamental, e o médico, ou a medicação, né? Porque assim, a gente pode tentar conseguir fazer o tratamento sem a medicação, mas a grande maioria das vezes não dá certo. E o tratamento sem a psicóloga ou sem a psicopedagoga, a maioria das vezes também não dá certo. Então é um tripé, tem que ter tudo, né? A atividade física é fundamental. Então a hiperatividade eu acho que todo mundo já conhece, né? Que é a dificuldade de se concentrar, de prestar atenção, de aprender, porque sem atenção a gente não aprende, né? De conseguir se manter quieto, né? Quando há a hiperatividade associada, né? Porque a gente pode ter só a desatenção ou a desatenção mais a hiperatividade. E aí isso termina repercutindo na vida dele. Escolar, é mais comum ver uma criança com TDAH apresentando a hiperatividade ou a questão do déficit de atenção? É mais comum com a hiperatividade. Isso depende também do gênero, né? Se for menina, é mais comum a desatenção. Se for menino, é mais comum a hiperatividade, né? Mas isso é relativo. Tem pacientes também que são meninas e têm hiperatividade, né? E assim, eu acho que também é interessante, a gente falou dessas dificuldades aí da criança, em todo contexto, quando se tem uma criança para ser atendida, para se conversar, para acompanhar, necessário que frisar, acho que o doutor vai concordar, e eu peço a ele uma mensagem, que os pais têm que se engajar, tem que ter essa parceria, né, entre o acompanhamento e o engajamento dos pais para que ajude, para que todo mundo junto possa ajudar no crescimento da criança, que a dificuldade seja diminuída. Sim, os pais são fundamentais, sim, principalmente na questão do autismo, né? Não só do TDAH. Mas TDAH também, por conta que a presença do pai e da mãe no ensino é fundamental. E para o autismo mais ainda, né? Não existe nenhum espelho melhor para a criança do que um pai e uma mãe. O papel de um pai e de uma mãe é insubstituível e a gente está largando mão desse papel. Eu costumo ser um crítico ferrenho dos dois pais trabalharem, né, o pai e a mãe, mas não importa se o pai ou a mãe vai trabalhar, mas acho que um dos dois tem que ter uma presença maior em casa, né, que a mulher tem que trabalhar, beleza. Então se ela tem uma condição econômica melhor, ela trabalha mais e o marido fica mais em casa, ou vice-versa. Mas a presença de um pai ou de uma mãe é importante.
E voltando ao papel do médico no tratamento TDAH, primeiro o diagnóstico, né? O diagnóstico é feito pelo médico, né? Para que não haja confusão diagnóstica, porque essa parte de diagnóstico diferencial é muito importante, porque dificilmente uma psicopedagoga ou uma psicóloga vai saber que existe, por exemplo, hiperatividade num hipertireoidismo, né? Ou decorrente de uma outra coisa, né? De um outro transtorno que possa acontecer, né? No orgânico. Né? E o outro papel importante do médico é o tratamento medicamentoso, que nenhum outro profissional faz, né? É necessário o tratamento medicamentoso. O pediatra ele pode encaminhar a questão assim, ele não vai indicar a medicação, mas assim, ele encaminha a questão de alguma prescrição para diga, não, seu filho vai precisar, para que a gente possa fazer o acompanhamento, vai precisar de medicamento, passar por alguém que seja também especializado nisso. A indicação de medicação eu costumo dizer que quando vocês vêm para mim, vocês fazem uma consulta, né? Eu não estou obrigando ninguém a usar medicação, a gente orienta, né? Porque existe um preconceito muito grande em relação à medicação controlada, mas não é o bicho de sete cabeças que o pessoal, né, faz por aí, né? É uma medicação como qualquer outra. Tem alguns, pode ter, né? Pode não ter efeito colateral nenhum e pode ter alguns efeitos colaterais que chamam um pouco mais a atenção, mas qualquer efeito colateral, quando é suspensa a medicação para de ter efeito, a criança para de ter aquele efeito colateral. E o outro medo que o pessoal tem é de dependência química, né? Mas isso é irrisório hoje em dia. As drogas mais novas assim tem um risco muito menor de dependência química. Muito bem, então a gente está chegando aqui já no finalzinho aqui da nossa entrevista. Dr. Milton Garcia, muito obrigado aí por ter participado aqui da nossa entrevista. Eu queria que, para a gente terminar, como a gente sempre faz com todos os profissionais, mostrasse para a pessoa que tivesse interesse, aqueles que têm os pais que tenham criança e gostariam de conhecer aqui como é o trabalho do Milton Garcia, onde fica a localização, expediente. Fala um pouquinho aí para a gente terminar aqui o consultório. A gente atende aqui perto do Monte Sinai, do Hospital Monte Sinai, na Avenida Frei Caneca, número 22, certo? É a clínica de Doutora Maria de Fátima, né? E é sempre nas segundas, terças e quintas, pela manhã. O telefone é 99621-2287. Pode falar com Sabrina. Muito bem. O quadro Saúde no Consultório está ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um profissional em outra especialidade para a gente conversar um pouquinho e falar das dificuldades, falar do que acontece no dia a dia, não só de crianças, porque a gente sabe que doenças não são só para crianças, né? Adultos têm doenças, idosos têm doenças, e é sempre importante ter esse espaço para que você que é especialista médico, você que tem da área de saúde, possa poder mostrar, tirar a dúvida das pessoas do dia a dia. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. TV Digital, muito mais emoção.